A ideia aqui é essa: poesia sob 9 diferentes perspectivas. E eu acho interessante essa foto aqui, porque essa foto que foi tirada por um fotógrafo, Mark Aibu. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele certo, o Pedro que me corrija depois. Mas ela foi tirada no Vietnã, em 1969. Então você pensa que nesse contexto que vivia o Vietnã, e aí você pensa nesse fotógrafo chegando com esse objeto não identificado, com essa câmera, e todas essas crianças curiosas de quem é essa pessoa, essas crianças curiosas do que está sendo feito ali. E mesmo nesse cenário completamente caótico, no cenário de tragédia que estava vivendo o Vietnã em 1969, a gente vê a curiosidade dessas crianças e a gente vê ali no cantinho o sorriso de uma dessas crianças. E é muito interessante olhar para o terror que algumas estavam sentindo, essa admiração, essa dúvida do que estava acontecendo, enquanto outras estavam achando divertido isso tudo. E eu acho isso muito interessante, porque é exatamente disso que a gente vai começar falando. A primeira perspectiva sobre poesia, e a gente falou disso nas redes sociais algumas vezes, é que a poesia exige voltar a ser criança. E como assim voltar a ser criança? Quando a gente pensa nessa ingenuidade que a gente tinha, nesse momento que a gente não entendia direito como as coisas funcionavam, que a gente não sabia o que estava acontecendo, e a gente, quando a gente cresce, a gente vai perdendo isso. Pensa no que aconteceria se você visse uma câmera hoje. Você ia achar estranho? Não, a gente está acostumado com câmera. E não só a gente está acostumado com câmera. Qualquer pessoa que vai no centro de São Paulo sabe que mesmo que você esteja com uma tanguinha vestindo uma cabeça de cavalo, você vai andar pela rua, vai ter milhões de pessoas, elas vão ignorar a sua existência completamente. Porque aos poucos a gente vai ficando tão imerso na rotina, a gente vai ficando tão dessensibilizado pelo que acontece ao nosso redor que nada mais surpreende. E a partir desse momento que nada mais surpreende, que a gente não tem curiosidade para nada, a nossa vida se resume a abrir um Instagram e ver ali alguns Reels, dar risada de um, passar pro próximo, passar um pro amiguinho, passar 5 Reels pro amiguinho que ele nem vai assistir, mas ele vai dar uma curtida para manter a amizade. E a gente vai ficando tão imerso nessa rotina de coisas tão instantâneas que a gente acaba esquecendo do que é ser criança. A gente esquece do que é ser criança no sentido de ter essa curiosidade. E não só de ter curiosidade, de ter paciência para ver como é que as coisas funcionam. Essa paciência de ir lá e ver, tá, o que é isso? É uma câmera? Eu não sei o que é uma câmera, eu não conheço essa palavra ainda. O que é isso? O que isso faz? O que acontece depois? Como que isso funciona? Como que um objeto, um quadrado, um cubo aqui, ele de repente, depois ele vai mostrar a minha imagem? Então, essa curiosidade que a gente tem quando criança é essa que a gente precisa para a gente conseguir entender poesia. E tem muita gente que se intelectualiza tanto que vai tanto pela linha da lógica que lê um poema e pensa assim, tá, mas o que isso significa? Ah, não sei. Não, mas como assim você não sabe? Não, então tem que pegar um livro e eu vou ler esse livro e aí nesse livro eu vou entender o que significa. Cara, por quê? Por quê? É essa que é a falta de voltar a ser criança. A gente fica tão imerso tentando procurar a lógica das coisas que a gente esquece dessa sensação tão primitiva que a gente tem desde o começo e que a gente vai perdendo aos poucos. Então é isso que a gente entende que a poesia traz. A poesia exige voltar a ser criança, mas ela não só exige, ela ensina. Tem um poema aqui da Mariana Colasanti, Antes de Virar Gigante. O Pedro indicou esse poema, então a gente achou legal colocar aqui, que diz assim: No tempo de eu menina, os corredores eram longos, as mesas altas, as casas enormes. A colher não cabia na minha boca e a tigela de sopa era sempre mais funda do que a fome. No tempo de eu menina, só gigantes moravam lá em casa. Menos meu irmão e eu, que éramos gente grande vinda de Lilliput. Pensa um pouquinho nesse poema e tenta lembrar dessa sensação que você tinha quando todo mundo era gigante. Cara,
Eu lembro que quando eu era criança, assim, hoje eu tenho 1,92 m. Quando eu era criança, eu era pequeno, eu tinha uma vontade de ser grande. E eu via as pessoas enormes e eu sempre olhava para cima para falar com elas. E parecia algo assim tão fora do comum ver aquelas pessoas grandes. E é isso que ela capta aqui nesse poema. A colher não cabia na minha boca, a tigela de sopa era sempre mais funda do que a fome. Então, olha só essa sensibilidade de conseguir, mesmo ela sendo adulta, conseguir lembrar dessa sensibilidade que ela tinha, dessa sensação primitiva que ela tinha em relação ao mundo, em relação à realidade, em relação às outras pessoas. Então, é isso que é interessante da poesia. Existem coisas que são muito simples para crianças, mas que se tornam difíceis quando adquirimos pensamento crítico e uma perspectiva lógica da realidade. Então pensa nisso um pouquinho. Coisas que são muito simples para crianças, mas que se tornam difíceis quando adquirimos pensamento crítico e uma perspectiva lógica da realidade. Dá para a gente pensar, por exemplo, na facilidade que as crianças têm para associar coisas que são universos distintos. E o Julio Cortázar tem alguns exemplos disso. Aqui no ensaio Para uma Poética, que está no livro Varizes de Cronópio, ele fala um pouquinho disso, e aqui ele diz assim, ó. Ele fala sobre como que uma criança de 4 anos pode dizer com toda espontaneidade: que esquisito! As árvores se agasalham no verão, ao contrário da gente. E quando a gente pensa no inverno, é o contrário, né? Porque as árvores perdem o agasalho, enquanto a gente tem que colocar. Então, como que uma criança consegue falar algo tão interessante? E como que a gente consegue se surpreender tanto com o que as crianças falam e que a gente ou fica dando risada, ou a gente fica pensando. Volta e meia aparece nas redes sociais, vira meme, algum vídeo de uma criança falando alguma coisa assim que a gente acha interessante. A gente também aprende com as crianças. E isso tem a ver com o que o Julio Cortázar fala aqui. Se a gente lê aqui essa citação, ó, a gente vê aqui, observando melhor, na realidade é a ciência que estabelece relações privilegiadas e, em última análise, alheias ao homem que tem de incorporá-las pouco a pouco e por aprendizagem. Então pensa nisso um pouquinho. A ciência, a gente precisa aprender a ciência. Então, o pensamento lógico, o pensamento científico de entender, não, a árvore ela perde as folhas por causa disso, disso, disso. Esse pensamento lógico precisa ser transmitido a nós por aprendizado. Enquanto essa metáfora, essa metaforização do mundo, essa forma de associar coisas, objetos de universos distintos, mas que a gente tenta por intuição, a criança tenta por intuição juntar para que as coisas façam sentido, isso já nasce com ela. E é isso que um poeta, mais para frente, na sua maturidade, ele vai conseguir recuperar. E é isso que é interessante. Então, é por isso que o Julio Cortázar fala aqui: a tendência metafórica é lugar comum do homem, e não atitude privativa da poesia. Então é isso que é interessante. A tendência metafórica é lugar comum do homem. Quando a gente pensa nisso, a gente vê que, apesar desse ser o lugar comum, os vícios que a gente vai adquirindo com a ciência vão fazendo a gente perder isso. E aqui é um ponto importante, porque eu até comentei no Instagram que na primeira vez que a gente lançou uma postagem falando sobre isso, sobre essa situação do Julio Cortázar, teve gente chamando a gente de anti-ciência, de falando algumas coisas absurdas, assim. Só que a questão não é essa. A questão é que, beleza, a ciência tem seu papel, lógico, não tem nem o que falar, enxugar gelo, falar sobre a importância de ciência, essas coisas. Então eu acredito muito na inteligência de quem está assistindo aqui. O ponto é que essa forma de enxergar o mundo simplesmente científica, simplesmente de testar, usar o método científico e ver se aquilo dali faz sentido, isso é alheio à poesia. Não é esse o papel da poesia. E é por isso que a gente entende que a metáfora, a tendência metafórica é o lugar comum do homem e não a atitude privativa da poesia. Então, por mais que alguns vejam isso como algo da poesia, algo dos poetas, na verdade isso é comum. Isso é o normal de uma criança. E, na verdade, isso continua dentro da gente.
A gente é que vai ficando com vergonha de falar alguma coisa. A gente faz uma piadinha que seja, que é um pouco mais nonsense, a pessoa já fala assim, ah, você tá viajando. Ou então a gente mesmo fica com vergonha de falar alguma coisa mais viajada, a gente tem medo do que as outras pessoas vão falar, do que as pessoas vão achar. E isso é, é um sintoma. Isso é um sintoma dessa forma viciada de ver a realidade que faz com que a gente entre nessa lógica que acaba impedindo a gente de conseguir entender a poesia e acaba impedindo a gente de conseguir entender a realidade de uma maneira mais interessante, de maneira mais sensível. Aqui o Julio Cortázar ele continua dizendo: os fatos são simples. De certo modo, a linguagem íntegra é metafórica, referendando a tendência humana para a concepção analógica do mundo e o ingresso, poético ou não, das analogias nas formas da linguagem. Essa urgência de apreensão por analogia, ou seja, essa tentativa de usar coisas e associá-las para tentar entendê-las, da vinculação pré-científica, nascendo no homem desde as primeiras operações sensíveis e intelectuais, é o que leva a suspeitar uma força, uma direção de seu ser para a concepção simpática, muito mais importante e transcendente do que todo racionalismo quer admitir. Então é isso que a gente busca nessa primeira perspectiva. É conseguir voltar a ser criança, resgatar o que a gente tinha quando era criança, e infelizmente a gente acabou esquecendo. E tem um poeta, que é o Manuel de Barros, que antigamente eu tinha uma preguiça enorme do Manuel de Barros, eu não gostava. E depois eu fui aprendendo a gostar, então eu perdi essa implicância que eu tinha com ele. E eu coloquei aqui dois poemas dele, mas eu quero ler mais o segundo. Esse poema aqui, Manuel de Barros, na sétima parte de Mundo Pequeno, do livro O Livro das Ignorâncias. Ele fala assim: descobri aos 13 anos que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, o meu preceptor, esse garoto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito esqueleno. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue pro resto da vida um certo gosto por nadas. E se riu. Você não é de Bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que Bugre só pega por desvios, não anda em estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os araticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de gramática. Então, olha que interessante, o Manuel de Barros usa muito disso na poesia dele. Ele brinca com o nada, ele brinca com essa preferência por falar sobre nada, essas coisas absurdas. Ele fala sobre o verbo que delira, então ele gosta de fazer a palavra delirar, o verbo delirar. E é isso que ele mostra aqui. Esse padre Ezequiel foi o meu primeiro professor de gramática. Em que sentido? A gramática é o que foge dessa lógica da gramática. Então pensa em como que a gente tem as palavras, a gente vai aumentando as palavras do nosso vocabulário e aos poucos a gente vai aprendendo a resumir experiências que a gente tem no nome de um sentimento. Então, no nome de um sentimento, em um substantivo específico que resume aquilo dali, e em como que a gente vai concatenar as palavras de uma maneira lógica, e isso vai fazer parte da sintaxe, isso vai fazer parte do que a gente chama de gramática. Só que aos poucos, isso vai fazendo também a gente esquecer do que é ser criança. E é por isso que aqui ele fala. Esse padre Ezequiel foi o primeiro professor de gramática porque mostrou para ele que é preciso saber errar bem o seu próprio idioma. E é isso que você faz na poesia, e é isso que você precisa saber não só para escrever poesia, mas também para ler. Você precisa saber errar bem o seu próprio idioma. E é isso que a gente vai esquecendo. A gente vai esquecendo como que é errar o próprio idioma. E isso é porque, como a gente vai ver na segunda perspectiva sobre poesia, a poesia te faz apontar com o dedo. E é isso que é legal. O narrador de 100 Anos de Solidão, o romance de Gabriel Garcia Marques, fala assim, e esse começo é espetacular, mas eu vou dar mais ênfase nessa última frase.
Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macunda era então uma aldeia de 20 casas de barro e taquara, construídas à margem de um rio de águas diáfanas, que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas careciam de nome, e para mencioná-las era preciso apontar com o dedo aquilo dali, ó. Então olha que interessante. Um mundo onde as coisas eram tão recentes que as coisas careciam de nome e era necessário apontar com o dedo. Pensa no que é isso de apontar um dedo. A gente não sabe o que é aquilo dali, a gente não sabe qual que é o nome daquele objeto, e até hoje isso acontece, a gente vê alguma coisa, sei lá, uma peça, uma máquina, a gente aponta e fala assim, o que é isso aí? O que é aquilo dali? Então, nesse caso, as coisas carecerem de nome exigia que se apontasse com o dedo, e é isso que a poesia faz. Não no sentido literal, logicamente. Então, como que a poesia faz com que a gente precise apontar com o dedo? Porque na poesia, em vez de pegar um substantivo que vai resumir aquilo dali, a gente vai preferir descrever aquilo dali. De uma maneira que é muito mais interessante. Então pensa assim, se eu disser que eu tô ansioso, tô apreensivo. Beleza. Encontrei isso na internet. Eita, sobre poesia faz sentido literal, logicamente. Desculpa aí. Quando a gente pensa assim, eu tô apreensivo, beleza. Para quem conhece essa palavra, para quem entende essa palavra, a gente sabe muito bem o que isso significa. Então a gente consegue imaginar. Mas pensa, como que você vai explicar o que é uma apreensão, o que é uma apreensibilidade, para alguém que não conhece essa palavra? Como é que você apontaria com o dedo? Não no caso da poesia, mas no caso de metáforas que acabam sendo populares, símiles que acabam sendo populares, a gente pode falar sobre o termo borboletas no estômago. Quando a gente fala que está com borboletas no estômago, essa imagem que é composta de substantivos que a gente usa em outros contextos completamente diferentes, quando eu falo, cara, borboletas no estômago, você consegue imaginar essa sensação. Por mais que uma borboleta provavelmente nunca tenha entrado no seu estômago. Então é isso que é apontar com o dedo. É conseguir usar imagens, conseguir usar sons para resumir coisas que de outra forma a gente precisaria do pensamento científico. A gente precisaria de um substantivo específico. Ou então a gente ia precisar do método científico para dizer assim, não, quando é tal coisa, quando tem o sintoma tal, aí é apreensão. Ou então, quando isso é exagerado, aí você vai estar dentro do DSM-5, dentro do Manual de Diagnóstica e Estatística que os psiquiatras usam. Então, para o pensamento científico é isso, mas para o pensamento poético não. Para o pensamento poético a gente está com as borboletas no estômago. E é por isso que a gente vê na poesia isso. Gongora chamou beija-flor de cítara de flores, olha só. Uma metáfora bem conhecida na literatura nórdica chamava o mar de caminho da baleia. E é nisso que consiste a poesia, explorar diferentes pontos de vista, associando imagens e sons para gerar novos significados. Então pensa nisso. Enquanto a prosa comunica diretamente ao intelecto, a poesia percorre um caminho mais longo que vai dos nossos sentidos mais primitivos e chega à intelecção. Por isso, o ideal é que a poesia explore um lado mais sensorial para criar, relacionar e criar fluxos de tensão e resolução. Então pensa um pouquinho nisso. A prosa comunica ao intelecto e a poesia percorre um caminho mais longo. Isso vai ser melhor explorado em outra aula desse curso, então não é nosso objetivo falar disso aqui e nos estender nesse assunto. Mas a prosa, resumindo, preza pela clareza e a objetividade. Então, se você vai escrever uma mensagem para o seu chefe, você não vai escrever, eu tô com borboletas no estômago em relação... Cara, não. Você vai ser objetivo para que a sua mensagem seja compreendida. Mas na poesia, não. Na poesia, a gente vai por esse lado mais primitivo. Não é mais intelectual, é mais primitivo para a gente conseguir chegar nesse efeito. E é isso que a poesia mostra. Então, você pegar um poema
e a primeira pergunta que você faz depois de ler o poema ser: qual que é o significado desse poema? É porque você tá com a cabeça da prosa. E isso vai dificultar muito para você conseguir entender poesia. Porque essa não é a cabeça da poesia. Agora, se você ler esse poema e você tentar entender o que você está sentindo, o que esses sons que você está ouvindo, mesmo que seja só na sua cabeça, o que isso quer dizer, o que isso faz você se sentir, como que você se sente em relação a isso, o que essas imagens te remetem, aí sim você está com a cabeça da poesia. Então, na prática, o que isso significa? Enquanto um tratado filosófico é possível usar com tranquilidade um conceito pré-estabelecido, na poesia você precisa mostrar esse conceito. A gente sempre usava o conceito de Stimmung para fazer isso. Então, Stimmung é um conceito relacionado à poesia, a gente fala disso em outras aulas. Então, beleza, você pode usar esse conceito filosófico quando você está escrevendo um artigo, mas na poesia não é esse o objetivo. Então, para entender isso, eu gosto muito de um poema do Manuel Bandeira, o poema Namorados, do livro Libertinagem. E vamos ler aqui ele rapidinho, e é interessante. Diz assim: o rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. E a gente ficou olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu: Antônia, você é engraçada, você parece louca. Eu gosto muito desse poema, principalmente nessa parte que ele fala: a meninice brincou de novo nos olhos. Então, é essa admiração, são essas exclamações que ajudam a gente a entender o que é apontar com o dedo em vez de dar nome a um conceito. Então pensa assim, se ele fosse dizer isso aqui, ele poderia falar sobre paixão, ele poderia falar sobre os hormônios que são disparados no seu corpo quando você está apaixonado. Aí você poderia falar que a paixão se aproxima de um estado de psicose. Então você poderia falar diversas formas, com um pensamento científico, seja pensamento, sei lá, psicológicos da coisa, neurocientífico, você poderia pensar sobre diversas perspectivas, mas a perspectiva da criança é essa aqui. A gente vê essa lagarta e a gente fica olhando, a gente fica curioso, em vez de dar nome para aquilo dali. Então a gente pergunta: o que é isso aqui? Ah, é uma lagarta. Tá, mas dane-se. O ponto não é que é uma lagarta, se é uma lagarta, se não é. O ponto é que a gente fica admirado com aquilo dali, e é isso que é interessante. Então, quando nos debruçamos sobre poesia, assim como quando nos debruçamos sobre qualquer parte da natureza, começamos a destrinchar padrões que rapidamente nos saltam aos olhos. Assim, nos aproximamos do objeto ao qual estávamos apontando o dedo, de modo que começamos a admirar mais de perto a lagarta listrada. E agora esse é um ponto interessante, porque a partir do momento que a gente tem essa meninice brincando nos nossos olhos, a partir do momento que a gente tem essa perspectiva de uma criança sobre poesia, as coisas começam a andar. Porque aos pouquinhos essa criança vai percebendo os padrões, ela vai entendendo essa lagarta, ela vai vendo que existem outras, e que existem espécies diferentes, e que cada uma é diferente da sua própria forma, e ela vai entendendo isso aos pouquinhos e começa a perceber padrões. Então, por mais que para entender poesia a nossa disposição tenha que ser a de uma criança, por mais que a gente precise voltar a ser criança para conseguir entender poesia, ela não se limita aí. E é aí que a gente começa a perceber outros padrões, outras perspectivas da poesia que vão ajudar a gente a entender melhor esse objeto poético que a gente está estudando. Então, é aqui que entra esse terceiro ponto. A poesia possui um funcionamento matemático.
Então, como assim? Quando a gente observa a estrutura de obras poéticas, é fácil perceber o funcionamento matemático por trás da lógica da poesia. Quando a logopeia foi inaugurada, em maio de 2022, nessa semana eu viajei para Buenos Aires com um amigo meu. A gente foi lá num palácio que é inspirado na Divina Comédia. E esse meu amigo, ele não conhecia direito a obra. E aí, quando a gente conversou, assim, sobre como que era dividido a Divina Comédia, sobre os versos, sobre qual era a métrica dos versos, sobre qual era a estrutura de tercetos, sobre quantos cantos que tinha cada uma das partes da Divina Comédia, o inferno, tudo isso, ele ficou tão impressionado, assim, porque ele é de exatas, então ele ficou tão impressionado com o funcionamento matemático da coisa, que isso chamou a atenção dele. E realmente é isso que acontece na poesia. Quando a gente vai lendo a poesia, a gente vai ficando impressionado com o funcionamento matemático. E aí tem uma pesquisa interessante, lembrando que tudo isso vai ser enviado depois no grupo, vocês vão ter acesso a esse material, então vocês vão poder ler todas essas referências com bastante calma, vão poder estudar isso aqui, mas o objetivo aqui é apresentar para vocês. O professor George Duckworth desenvolveu um estudo interessante que evidencia a relação da poesia com a matemática. Olha só. Analisando a Eneida, Duckworth constatou que Virgílio compôs essa obra inteira com base na proporção áurea, tanto em seus aspectos macroestruturais quanto nos microestruturais. Então, olha só, foram encontradas mais de 300 ocorrências do uso dessa proporção no livro. Na macroescritura, a proporção ora aparecia na alternância entre livros trágicos e leves, outrora no paralelismo entre as duas metades do livro. Na micro, percebeu-se, por exemplo, que os episódios de maior clímax dramático, como a morte de Palas, foram posicionados exatamente no ponto focal dessa proporção de cada livro, cada capítulo. Então, olha só que interessante. A gente sabe aí que a proporção áurea tem toda essa fixação que muitas pessoas têm por ela, e eu nem compartilho muito dessa fixação, mas o que acontece em muitos casos é isso. As pessoas têm essa fixação pela proporção áurea, isso é interessante, e elas começam a perceber isso em outros lugares. E aqui na poesia a gente consegue perceber isso. Então olha só, na Eneida é percebido, tanto no macro quanto no micro, a gente consegue perceber a proporção áurea. E esse argumento pode parecer viajado e forçado. O método para averiguação dessa porção muda e os métodos são totalmente arbitrários. Então é importante fazer esse parêntese em relação a essa pesquisa que vocês vão ter acesso depois aí pelo grupo do material. Não temos certeza se um poeta pensa nesses aspectos especificamente durante toda a obra para escrever um livro. Não tem como a gente saber. Quem escreveu Eneida não está aqui para contar para a gente. Ele também não deixou muito claro isso durante a vida. Mas a crítica literária consegue perceber alguns padrões e isso é interessante. Então, o autor mostra que a mesma proporção utilizada em outras obras da época, o que poderia apontar para uma tendência. Então, olha só que interessante, uma possível tendência em relação à proporção área. Então, o certo é que não necessariamente o poeta precisa ter pensado em tudo isso para executar a sua obra e alcançar esses resultados. Será que isso faz diferença? Pensa, por exemplo, na natureza. A gente encontra a proporção áurea na natureza. Agora, significa que a planta estava ali na cabeça, agora vai dar certo, agora eu vou fazer... essas plantas vão se reproduzir com base na... Não! A gente sabe que não. Mas isso mostra alguns padrões que existem e apontando para essas tendências, a gente consegue entender algumas coisas que estão inatas, que estão dentro da nossa cabeça, mesmo que a gente não perceba. Então a gente pode ver com a nossa cabeça de criança, a gente pode ter essa curiosidade, mas não necessariamente a gente vai entender
por completo, e não necessariamente o poeta vai entender isso por completo. Então isso que é interessante. Então, como a proporção áurea é muito associada a certos padrões de beleza, como se verifica na fotografia, é muito possível que certas estruturas poéticas guardem uma relação com a proporção áurea, e o poeta a executa ainda que intuitivamente. E quando a gente estuda poesia, a gente aprende muito bem a observar, a prestar atenção no que é intuitivo. Então, sempre é bom a gente pensar no seguinte: as palavras, primeiro elas surgem, e depois que elas são classificadas na gramática. Então, se eu crio uma palavra artificialmente para colocar no dicionário, para depois eu colocar as pessoas para estudarem essas palavras e para essas palavras serem usadas no cotidiano, eu estou fazendo isso de uma maneira artificial. Não é assim que acontece. E muita gente erra isso em relação ao estudo de idiomas. Não é assim que as coisas funcionam. Então, primeiro as palavras são usadas e só depois, bem depois, geralmente, que elas vão ser classificadas gramaticalmente num dicionário. E isso também acontece com a poesia. Os tratados de versificação são muito posteriores à ideia de metrificação. A intuição que levou um poeta a metrificar. A intuição que levou um músico a usar determinadas combinações, determinadas quantidades de sílabas poéticas para fazer a música dele, para fazer o ritmo dele, para fazer isso soar de uma maneira interessante para quem estava ouvindo. Então, todos os tratados de versificação são posteriores a isso. O poeta ele vai fazer as coisas do jeito que der na telha dele, do jeito que o ouvido dele disser que é melhor. E só depois que os estudiosos vão ter que se virar para conseguir explicar o que ele fez e por que aquilo soa bem. Então, se a gente fica olhando para a métrica antes da gente entender o objeto poético, esse nosso objeto de estudo, a gente vai se frustrar, a gente vai quebrar a cara. E aí você vai ficar cuspindo um monte de bobagem, um monte de coisas superficiais que não faz sentido. Ah, não, porque... Cara, não adianta. Então, primeiro você precisa entender a poesia, primeiro você precisa entender o que você está estudando, no sentido de ler e se familiarizar com aquilo dali, e só depois é que você vai conseguir entender o que os tratados de versificação querem dizer. E isso nos leva a outro ponto, que é, uma vez que a gente entende que a poesia possui esse funcionamento matemático, mesmo que a gente não entenda, mesmo que intuitivamente esse poeta tenha utilizado, e mesmo que intuitivamente as pessoas nem entendam, mas elas simplesmente gostam, a gente entende que a poesia possui um efeito no seu cérebro. E é isso que a gente quer que você entenda. A ciência confirma o que os poetas já sabiam intuitivamente há milênios. A métrica e a rima possuem efeitos poderosos no cérebro humano. Quem viu nossa postagem falando disso já sabe. Assim como ocorre na música, você já se sentiu encantado, nesse sentido mágico do termo, pela leitura de um poema? Já aconteceu, por exemplo, de você colocar uma música para ouvir, mesmo que você tenha colocado a música quando você estava, sei lá, na cozinha lavando louça. Mas você ficou tão imerso naquilo, tão distraído com a música que você até esqueceu da louça? Já aconteceu de você ficar encantado dessa forma? É isso que também acontece na poesia. E isso se deve não apenas, mas principalmente por causa da métrica e da rima. Esses são os fatores principais. Então é aquele momento que você lê versos e sente que eles estão tão bem encaixados, com palavras tão bem escolhidas, que mudar uma simples palavra que seja estragaria a experiência. E isso não é acidental. E é isso que a gente entende aqui com base nessas pesquisas. Então, essa pesquisa usou poemas alemães para avaliar várias escalas, várias formas de conseguir testar isso, não mais como uma criança, mas com o método científico, que é muito chato, mas é útil para a gente entender algumas coisas. Então, usando poemas metrificados e suas variações com o mesmo conteúdo com muitas aspas, e a gente vai entender depois por que dessas aspas, mas no metrificados, os autores registraram os picos de intensidade emocional especificamente nas conclusões, de versos, de estrofes, especialmente do poema. Então veja só, aqui nessa imagem, o que a gente vê são esses picos de intensidade emocional. Então é isso que a gente está vendo aqui. Por mais que, falando assim, pareça muito óbvio, é lógico que vai ser no final, porque a ideia foi concluída. Mas isso é interessante para a gente ver que esses efeitos, essa intensidade emocional, não são acidentais. Porque senão a gente poderia pensar
que a pessoa, simplesmente por ler o título de um poema, esse poema aqui, ele fala sobre luto. Tá, eu perdi alguém na morte. E só de ver a palavra luto, a pessoa já fica sentida. Não é simplesmente por causa do tema do poema e das primeiras palavras, de algumas palavras específicas que acabam sendo gatilho, que tem essa intensidade emocional que a gente está vendo aqui. Também não é porque algumas palavras evocaram esses objetos internos que atormentam a pessoa, objetos internos aqui pegando emprestado o tema da psicanálise. Não é só por causa do tema. Então não é só por causa disso. É porque o poema realmente tem uma lógica interna e com base nessa lógica interna ele consegue causar um efeito emocional. Então é isso que acontece. E esses efeitos são provenientes do todo, e disso os poetas sabem muito bem. Então, assim como nesse caso, não é necessário a gente ler uma pesquisa para entender, intuitivo e pessoalmente, que a poesia é poderosa. Mas a gente precisa observar, assim como uma criança observa a lagarta listrada e futuramente pode virar cientista, para ela ficar pobre para a vida toda, mas se ela quiser, ela pode fazer isso. Então, é esse que é o ponto. E aqui tem algumas outras pesquisas que eu vou lendo mais ou menos aleatoriamente. Nessa aqui, por exemplo, que eles usaram esse aparelho de ressonância magnética para entender melhor o que acontece, a gente consegue entender um pouco melhor isso. Então, pensa no seguinte, pode pensar assim. Aqui o que eles fizeram, eles pegaram poemas que tinham sido selecionados pela própria pessoa, e aí eles viram que isso ativava algumas áreas específicas do cérebro, provavelmente porque elas eram conhecidas de cor. Então aquilo dali tinha uma explicação emocional para a pessoa, então tinha um vínculo afetivo com aquele poema, então foi compreendido dessa forma. Mas tinha outros que foram escolhidos por quem estava fazendo esse experimento. E isso afetou outras áreas do cérebro, então isso é interessante. E aqui tem uma outra pesquisa que mostra 6 comportamentos do nosso cérebro que influenciam a forma como lidamos com a literatura, seja no papel de leitores, seja no papel de escritores. Na verdade, a pesquisa não elenca 6 comportamentos, elenca mais, se eu não me engano, elenca 10 ou 11. Mas eu selecionei esses 6 aqui, que são os que eu achei mais interessantes, eu queria trazer por aqui. Mas lembrando, tudo isso vai ficar disponível para vocês, vai ser enviado no grupo, vocês vão ter acesso a todo esse material, então vocês vão poder estudar aí com calma. Então, para começar, o nosso cérebro busca a definição e a certeza, mesmo quando elas não existem. Se a gente lembra de como que a gente era quando era criança, a gente sabe que essa forma analógica de ver as coisas, de fazer analogias, de fazer associações entre uma coisa e outra, o que é? É uma forma da gente tentar dominar a realidade. Então a gente vê coisas que não fazem sentido e a gente precisa usar coisas que fazem sentido para conseguir entender essa outra. Então, se eu não entendo alguma coisa, se eu não entendo como que funciona um carro, por exemplo, tá, mas eu não entendo como que funciona um carro. Mas eu entendo como que funciona o corpo humano. Então a pessoa fala assim, não, o carro ele vai funcionar igual o corpo humano. Então olha só, esse jeito analógico vai me fazer entender que da mesma forma que eu tenho órgãos no meu corpo que vão funcionar, o carro ele também vai ter peças que precisam estar funcionando juntas para elas funcionarem. Então essa é uma maneira analógica. E essa maneira analógica de entender a realidade é para a gente dominar essa realidade. E isso tudo por quê? Porque, como a gente viu aqui, o nosso cérebro busca a definição e a certeza, mesmo quando elas não existem. Mesmo que elas não existam, a gente está buscando essa certeza. Então, olha só. Os nossos neurônios ignoram as coisas que a gente não considera relevantes. É isso que mostra aqui que a pesquisa. Então, por isso que a gente se força a definição e a certeza. Então, quando a gente pega ali alguma coisa, quando a gente pega algum poema para ler, a gente vai estar buscando essa definição e a certeza, e é por isso que, quando a gente está adulto, é compreensível
que depois de entender como que funciona a realidade, entender algumas coisas do ponto de vista científico, ou seja, de consciência sobre os fenômenos, é compreensível que a gente leia um poema e queira saber primeiro o que ele significa. Mas outra coisa interessante é que o nosso cérebro, segundo ponto, busca a forma, mesmo quando não há. Então a gente quer entender a forma das coisas. Outro ponto, o nosso cérebro testa a realidade, mas odeia a contradição. Ele até fala aqui que a gente procura a confirmação dessas coisas e ele até fala que a gente dolorosamente reconstrói quando a gente tem uma contradição. Então a gente tem uma crença sobre a realidade e quando a gente se depara com um fato que vai contra essa crença estabelecida que a gente tinha, a gente sofre. É sofrido. Porque agora eu vou ter que reconstruir o que já estava na minha cabeça. Eu estava buscando a certeza, eu estava buscando a definição, e agora você destruiu para mim. E a gente fica com raiva, mas isso é necessário para a gente dolorosamente reconstruir essa certeza que a gente tinha. Então a gente testa a realidade, a gente não gosta quando a gente percebe que não estava entendendo a realidade, mas a gente continua esse processo. Outra coisa, nosso cérebro busca satisfação. Então, por que você está viciado em TikTok e em Reels no Instagram, por exemplo? Porque seu cérebro está buscando satisfação e por alguma razão ele entendeu que é dessa forma que ele vai ter satisfação. Mas não só isso é outro ponto. Mas o nosso cérebro busca essa satisfação e é interessante que quando a gente lê o poema, quando a gente vê a métrica e quando isso soa bem aos nossos ouvidos, isso também traz satisfação para a gente. Quinto ponto, o nosso cérebro transforma software em hardware. Então aqui o pesquisador usou, de novo, está usando uma analogia relacionada a computadores para explicar algo que é natural. Então fazendo o caminho inverso. Então o que ele fala é que, diferente do que um computador faz, o computador tem o software e tem o hardware. Então não tem como um se transformar no outro. Mas a nossa mente, o nosso cérebro consegue fazer isso. E como que ele faz? Por exemplo, quando a gente tem uma memória de curto prazo, a gente consegue transformar numa memória de longo prazo. E como que isso pode funcionar? Pensa quando você lê um poema que acaba adquirindo valor emocional para você. Aquilo dali poderia ser uma memória de curto prazo. Mas você gosta tanto daquele poema, desse pequeno software, uma pequena aba que foi aberta no seu navegador, que aquilo dali vai crescendo dentro de você, a ponto daquele poema já fazer parte de quem você é. E por ele fazer parte de quem você é, ele se transforma em hardware. Agora não tem mais diferença entre você e o poema, porque agora ele faz parte da sua personalidade. Então é isso que é interessante. E por último, o nosso cérebro demanda cultura. Isso não é uma coincidência. Então o que ele fala aqui é que esse pesquisador ele fala sobre as inúmeras consequências da invenção da palavra escrita. Então isso aí é outro assunto também que é enorme, a gente também fala disso em outras aulas, mas o nosso cérebro demanda cultura, esse instinto social, esse instinto cultural é inato na gente. Então tudo isso ajuda a gente a entender como que o nosso cérebro funciona e como que a poesia, como que a métrica, como que a rima tem uma influência sobre a nossa cabeça. Mas é claro que nada é tão simples, então isso aqui também tá no material. E ele fala sobre essa diferença que algumas pessoas fazem. Eu lembro que na primeira vez que eu li sobre esse tema, se eu não me engano foi no livro do Nassim Taleb, que era A Lógica do Cisne Negro, e eu lembro que na época eu não entendia, nunca tinha me deparado com essa informação. E ele falou sobre o funcionamento do nosso cérebro, sobre como que o córtex pré-frontal procura tomar essas decisões, ele acaba funcionando como o núcleo decisor. Mas aqui ele fala sobre como que não é tão simples assim. Ele até fala, esses dois cérebros se alternam no tratamento da informação de acordo com o ritmo que é determinado pelo estado do cérebro. Então, não é tão simples assim, de lado esquerdo, lado direito do cérebro, córtex pré-frontal, não é simples assim, mas é interessante da gente ler. E, por fim, o que ele chamou de calogenética, não tem a ver com o meu nome, que é Kalel,
mas é essa palavra que vem do grego kalos, que tem a ver com beleza, com o que é bom, com o que é certo, com o que é justo, e Gênesis, que tem a ver com o começo das coisas, com a origem. Então, a gente tem essa tendência a buscar o que é bonito, o que é plausível, o que é compreensível, o que é coerente, o que faz sentido, o que é aprazível aos nossos olhos, e aí dá para entender essa fixação por proporção áurea. Então, tudo isso acontece em quase todas as culturas. Então, isso é percebido. E isso nos leva a outro ponto. A outro ponto que é: a ciência é incapaz de monopolizar o domínio da poesia. Então, fazendo uma breve recapitulação de tudo isso. Primeiro, a poesia exige a gente voltar a ser criança. Segundo, a poesia te faz apontar com o dedo. Terceira, a poesia possui um funcionamento matemático. Quarta, a poesia possui um efeito no seu cérebro. E quinto, lembrando que são 9 perspectivas. Quinto, a ciência é incapaz de monopolizar o domínio da poesia. Antes de entrar nesse tópico, deixa eu ver rapidinho se realmente o meu celular vai acabar a bateria ou não. Então, a ciência é incapaz de monopolizar o domínio da poesia. Aqui tem uma citação interessante desse autor, que está aqui, e ele fala o seguinte: a posição de seu corpo no ato da leitura é determinada em grande medida pela pesquisa de uma capacidade máxima de percepção. Você pode ler não importa o que, em que posição, e os ritmos sanguíneos são afetados. É verdade que mal conceberíamos que, lendo em um quarto, você se põe a dançar. E, no entanto, a dança é o resultado normal da audição poética. Então, vê só como que isso está linkado com o tópico anterior. Você pode ler não importa o que, em que posição, e os ritmos sanguíneos são afetados. E isso não significa que a poesia é de fato mágica. Isso não significa que a poesia é de fato algo sobrenatural. Mas tudo o que a gente faz vai ter influência no nosso cérebro e no nosso corpo. Então é muita ingenuidade, muita falta de ignorância mesmo, não no sentido pejorativo. É muita ignorância a gente não ter consciência disso e achar que um texto ele é simplesmente um texto, ou então que a poesia vai ser compreendida simplesmente pela ciência. Se você colocar essas pessoas dentro de uma máquina de ressonância magnética e você lê diferentes poemas, beleza, é uma forma de você tentar inspecionar ali a realidade, tentar fazer uma pesquisa, usar um método. É uma forma, mas, cara, é o seu jeito normal de ler dentro de uma máquina de ressonância magnética? A gente sabe que não é. E ler poesia por causa de uma pesquisa, a gente sabe que não é o normal. Então, essas coisas, por mais que o pensamento científico ajude a gente de alguma forma a entender as coisas, isso está longe, está anos-luz longe de ser o foco. Então, esse é o objetivo da gente entender. E aqui o Julio Cortázar, ele fala ainda que a evolução racionalizante do homem foi eliminando progressivamente a cosmovisão mágica, substituindo-a pelas articulações que ilustram toda a história da filosofia e da ciência e toda a história da filosofia e da ciência. Em planos iguais, pois ambas as formas de conhecimento, do desejo de conhecimento são interessadas, visam o domínio da realidade, o método mágico foi gradualmente desalojado pelo método filosófico científico. Então, veja só que interessante. Quando a gente pensa nisso aqui, a gente vai entendendo que antes havia esse pensamento mágico. É só você pensar assim num período antes mesmo de haver religiões organizadas. As pessoas não entendiam a realidade, por isso que elas viam o sol. Cara, pensa que bizarrice que é você ver o sol sem você ter um professor para te explicar o que é o sol. Ou mesmo sem você ter seus pais para dizer assim: ah, não, o céu é azul, então essa cor que você está vendo é azul, aquilo dali é o sol serve para iluminar. Sem uma ilustração do universo. Pensa como que é bizarro você olhar para cima, você vê um círculo que você não consegue olhar diretamente para ele.
cara, dá pra você entender por que que as pessoas eram tão fissuradas por isso, que elas achavam que era o Deus, elas achavam que era algo sobrenatural, elas ficavam abismadas com aquilo dali. E essa forma da gente ficar abismado por alguma coisa é importante pra gente conseguir entender a poesia. Mas aos poucos isso foi sendo substituído pela ciência. E o que é interessante aqui é que o Cortázar fala que, por mais que tenha havido essa briga entre a figura do mago e a figura do cientista, o poeta sobreviveu. Então, a poesia, ela conseguiu sobreviver à ciência. Então, quando a gente fala da poesia, a gente está falando de uma sobrevivente. E a poesia encanta, assim como a música encanta. Então, por mais que hoje a poesia, logicamente, esteja em baixa, se a gente for pensar de certa forma, que a gente vai explorar melhor em outras aulas do curso, por exemplo, quando a gente fala da história da poesia, quando a gente fala sobre a origem da poesia, na madrugada das formas poéticas. Por mais que quando a gente for falar disso, a gente vai explicar melhor esse ponto, é interessante a gente ver como que tudo convergiu e a poesia continua existindo, mesmo que seja simplesmente em expressões populares que a gente tem. Dá pra gente pensar, por exemplo, eu gosto muito de um termo que alguns caminhoneiros usam para falar sobre a polícia rodoviária aplicando multas. Então ela pega lá a canetinha dela e vai aplicar as multas. E aí, em vez de falar isso, o código deles é a bailarina tá dançando. Como que você vê uma caneta de um policial aplicando uma multa e você fala bailarina tá dançando? Como que você compara a caneta com uma bailarina? Cara, é isso que o pensamento poético faz. Então, por mais que tenha o pensamento científico, a poesia sobrevive ao pensamento científico. Por fim, a gente chega a outro ponto. A poesia dá contorno a sentimentos. E aqui tem um poema do Gregório do Vivier que eu gosto bastante. Quem conhece a página há mais tempo pode ser que fique escandalizado da gente trazer um poema do Gregório do Vivier. Mas vou ler. Fala o seguinte. Erguer antes de tudo uma parede. A parede, no caso, é importantíssima, pois as janelas só existem sobre paredes. As janelas sobre nada são também nada e não são sequer vistas. Em seguida, quebrá-la até fazer nela um grande buraco, não maior que a parede, pois precisamos vê-la, nem menor que seus braços. As janelas sobre as quais não se pode debruçar não são janelas, são buracos. Pronto. Ou quase. Agora basta construir um mundo do outro lado da parede para que possa vê-lo emoldurado. Então, olha só. Aqui ele fala sobre construir uma janela, sendo que, em relação a essa janela, ainda não existe esse mundo que é construído. E dá para a gente dizer que a poesia faz isso. A poesia tem esse efeito de dar contorno a um sentimento. Até no Instagram a gente fez uma postagem falando disso, usando de exemplo um poema do Drummond, que é o A Engai é Ciência. Então, aqui nesse poema, ele fala sobre a madureza. E quando ele fala sobre a madureza, é bom a gente pensar assim, cara, o Drummond era um cara vivido já. Então, ele fala, a madureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela todo o sabor gratuito de oferenda sob a glacialidade de uma estela. Então, ele fala sobre a madureza dessa perspectiva que pode parecer um pouco pessimista, mas é da perspectiva de alguém que já viu muita coisa acontecendo. E quando ele vê algumas coisas acontecendo, ele já consegue prever como que algumas delas vão acabar. Então, quando a gente lê esse poema sendo novo, a gente consegue ver como que isso aqui dá forma a algo que a gente ainda não viveu. Então a gente ainda não teve esse sentimento, mas daqui a 30, 40 anos, quando a gente tiver isso aqui, a gente vai lembrar desse poema do Drummond. Então ele construiu uma janela antes que o mundo em volta dessa janela fosse construído, como a gente viu aqui no soneto do Gregório do Vivier. Então, essa perspectiva é interessante e ajuda a gente a entender melhor a poesia. Então, a poesia dá forma a sentimentos que estão na realidade, mas ainda não possuem contornos bem definidos. E ao fazer isso, o poema organiza diversas experiências em um todo coerente. Então, aqui entra aquilo que a gente falou na postagem. Se a gente tem ali
vários furos, só que não existe superfície e a gente não vê os furos. Mas quando a gente vê a superfície, a gente consegue entender onde que está o furo dessa superfície. Outro ponto, outra perspectiva. A forma da poesia não é neutra. E aqui a gente se encaminha para a reta final. Forma é conteúdo. A forma é sempre parte do significado. Por mais que muita gente entenda isso como um ponto até mesmo batido, que já viu isso muitas vezes, continua tendo gente que, por mais que seja fácil a gente separar forma e conteúdo, forma e conteúdo são a mesma coisa. Beleza, quando a gente fala conteúdo, é claro, popularmente a gente entende. Quando a pessoa fala, esse aqui é o conteúdo, tá, beleza, tá falando do assunto, tá falando do tema, do poema, beleza. Mas a forma é conteúdo. Quando a gente pensa, por exemplo, numa escultura, o que é forma e o que é conteúdo? Não existe essa diferença. Quando a gente fala sobre a música, o que é forma e o que é conteúdo? A música ela só pode se apresentar numa forma. Se não tem som, não tem música. Então, a música é composta de forma. Então, em relação ao poema também é assim. A forma é o poema, a forma é o conteúdo, a forma é sempre parte do significado. E isso não é formalismo. Quando a gente fala em forma, tem gente que pensa assim, tá falando de forma, então ele tá falando de soneto. Forma é soneto. Cara, não é. O pior poema da face da Terra, um poema feito sem nenhuma consciência sobre o que é poesia, ele vai ser necessariamente forma. Ele só pode se apresentar através de uma forma. Então, forma é conteúdo e a forma é sempre parte de um significado. Então, se um poema tem uma forma, porque ele é uma forma, e esse poema é ridículo, a ridiculosidade dele é o próprio poema. Então, isso faz parte do significado dele. Então, e o que compõe essa forma do poema? Como que o poema se apresenta em forma? Imagens e sons, principalmente, falando disso. Imagens não é só visual. O poema, quando ele fala, ele pode falar de algo visual, como uma árvore, beleza. Mas quando fala de imagem, ele também pode estar falando de outros sentidos. Ele pode estar falando do olfato. Cheiro de manteiga queimada. Cara, vai vir você vai conseguir imaginar o cheiro disso. Isso também é imagem. Imagem é tudo que tem a ver com imaginação. E linhas melódicas, os sons, aquilo dali que a gente vai ouvir, a forma como está organizado o poema também vai dizer respeito disso. Um exemplo, o comecinho aqui da Máquina do Mundo, do Drummond, que está também aqui no Claro Enigma. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava e só de o ter pensado se carpia. Olha como que esse poema une imagem, som e intelecção. Melopeia, fanopeia e logopeia. Cada um deles vai ter uma aula nesse curso, ao vivo. Então, de uma só vez. Quando a gente vê, quando ele fala aqui, e como eu palmilhasse vagamente, por mais que todas essas frases tenham a mesmíssima quantidade de sílabas poéticas, e como eu palmilhasse vagamente é uma frase mais lenta. Quando a gente fala, e no fecho da tarde um sino rouco, você vê que a própria pronúncia da palavra rouco é rouca. E isso não é acidental. Isso é intuitivo, mas não é acidental. Se misturasse ao som de meus sapatos, você vê que a própria forma dele de usar aliterações aqui, se misturasse ao som de meus sapatos, essas aliterações em S, faz com que esses sons se misturem. E isso significa, você me pergunta, cara, significa que o Drummond calculou isso aqui? Cara, não necessariamente. É bem provável que ele tivesse bastante consciência sobre isso. Mas não necessariamente, isso não muda o ponto de que a forma é conteúdo. E quando ele fala, se misturasse ao som de meus sapatos, a forma também está comunicando a mensagem, está comunicando o significado que ele está transmitindo. Então, o som dos sapatos que era pausado e seco. Você vê que esse som que era pausado e seco, primeiro, as próprias palavras comunicam isso, e segundo, diferente do que acontece nos outros versos que fluem, aqui a gente tem uma pausa, a gente tem uma cesura aqui no meio, que faz com que isso também comunique a mensagem. Então, é isso que todo bom poema faz. Ele te faz enxergar as coisas de um jeito novo,
envolvendo os seus sentidos. Então, não só a poesia dá contorno aos sentimentos, como a forma também não é neutra e ela te ajuda a entender o significado. E, de novo, isso não é formalismo. Isso não é formalismo. Penúltimo ponto. O que você busca em uma releitura não está mais lá. Então, vamos lá. Esse é um dos pontos interessantes que também está aqui nesse livrinho, que é o Performance, Recepção e Leitura. Então ele fala bastante disso. E o autor conta uma historinha que eu quero ler aqui para vocês, que fala assim. Só um minuto. No começo dos anos 90, eu fazia meus estudos secundários. Nessa época, as ruas de Paris eram animadas por numerosos cantores de rua. Eu adorava ouvi-los. Tinha meus cantos preferidos, tal. O que percebemos dessas canções? Ele continua dizendo assim. Éramos 15 ou 20 troca-pernas em trupe ao redor de um cantor. Ouvia-se uma área, melodia muito simples, para que na última copla pudéssemos retomá-la em coro. Havia um texto, em geral muito fácil, que se podia comprar por alguns trocados, impresso grosseiramente em folhas volantes. Além disso, havia o jogo. O que nos havia atraído era o espetáculo. Um espetáculo que me empreendia, apesar da hora de meu trem que avançava e me fazia correr em seguida até a Estação do Norte. Então pensa assim, você vai num show, vamos trazer para os nossos dias, você vai no show do seu cantor preferido aí, desde que não seja um cantor de trap, não tô brincando. Você vai num show e você vai ouvir esse cantor cantando. Você vai ver ali a performance dele. Aí você me diz, se você comprar um livretinho com as letras que esse cantor estava cantando, vai ser a mesma coisa? Vamos continuar o que ele disse. Havia um homem, o camelô, sua palapatice, porque ele vendia as canções, apregoava e passava o chapéu. As folhas volantes em bagunça num guarda-chuva emborcado na beira da calçada. Havia o grupo, riso das meninas, tal. O céu de Paris, sob as nuvens e neves. Mais ou menos tudo isso fazia parte da canção. Era a canção. Então olha que interessante. Por mais que ele estava ali por causa da canção, ele estava ali por causa da canção. Ele gostava de ouvir a canção, gostava de ouvir a canção. Tem esse texto, digamos, pensa assim, nessa relação com você ir a um show. Você gosta ali de ir no show do cantor, você gosta daquela música? Gosta. Mas você não tá ali só por causa disso. Se você estivesse num show só por causa da música, desse cantor que você gosta, será que fazia sentido você pagar R$ 800 no ingresso? Você pode ouvir a música em casa. Não faz sentido. Mas o que está incluso ali? Está incluso todo esse contexto. E é isso que o autor fala. Mais ou menos tudo isso fazia parte da canção. Era a canção. E ele continua. Ocorreu-me comprar o texto. Lê-lo não ressuscitava nada. Aconteceu-me cantar de memória a melodia. A ilusão era um pouco mais forte, mas não bastava, verdadeiramente. O que eu tinha então percebido, sem ter possibilidade intelectual de analisar, era, no sentido pleno da palavra, uma forma. Não fixa nem estável, uma forma força, um dinamismo formalizado, uma forma finalizadora, se puder traduzir a expressão alemã. Quando ele fala a propósito de... não um esquema que se dobrasse um assunto, porque a forma não é regida pela regra, ela é a regra. Uma regra a todo instante recriada, existindo apenas na paixão do homem, que a todo instante adere a ela no encontro luminoso. Passados 60 anos, você vê que ele ficou idoso, pude compreender que, desde então, inconscientemente, não cessei de buscar o que ficou em minha vida daquele prazer que então senti. O que me restou no consumo, em certos momentos bulímicos, que fiz ao longo dos anos daquilo que chamamos de literatura. A forma da canção de meu camelô de outrora pode se decompor, analisar segundo as frases ou versificação, a melodia ou a mímica do intérprete. Essa redução constitui um trabalho pedagógico útil e talvez necessário. Mas, de fato, no nível em que o discurso é vivido, ele nega a existência da forma. Essa, com efeito, só existe na performance. Por mais que você leia um poema, que você goste desse poema, que você leia repetidas vezes, por mais que o software se transforme em hardware, você nunca vai encontrar esse poema de novo. E isso não é aquele papo comum do Heráclito, um homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, mas tem a ver também.
Mas a questão é que todo esse contexto em volta do poema está incluso na sua experiência do poema. Tudo isso está incluso. Então, isso é interessante para a gente entender que a performance faz parte do poema. E que tudo isso que a gente constrói, esse afeto que a gente investe no poema, faz parte dele. Isso é importante para compreender a poesia. Então, tem alguns poemas que eu vou achar horríveis, eu vou achar ridículo, vou achar uma bosta. Mas para você ele pode ter um significado muito grande, por causa do que você investiu naquilo dali. E não tem como controlar isso. Então, o mesmo poema pode ser que ele seja igualmente bom. Pode ser que todas as pessoas que leiam um poema consigam ver qualidades nele. Mas cada pessoa vai ter sua própria relação com esse poema. E isso porque a poesia é sujeita à performance. Performance. Então, essa palavra, quando a gente pensa, por exemplo, no que significa esse prefixo, a gente tem o que é feito e a gente tem o que é perfeito. O que é perfeito? O per indica que ele é feito de uma forma mais plena. Então é isso que significa, o perfeito. Então na performance a gente tem a forma e a gente tem a performance no sentido mais pleno. E nesse caso o performance está falando de algo que é contínuo. Então aqui, esse mesmo autor daqui que fala sobre performance, ele fala que entre o sufixo designando uma ação em curso, mas que jamais será dada por acabada, e o prefixo globalizante, que remete a uma totalidade inacessível, senão inexistente, performance coloca a forma improvável. Palavra admirável por sua riqueza e implicação, porque ela se refere menos a uma completude do que a um desejo de realização. Então na palavra perfeito, está falando sobre essa completude. Mas aqui na performance, não necessariamente. Então, pensa no seguinte: os livros existem desde que você nasceu. Mas quando a gente lê, é importante ter noção de quão recente é a tecnologia dos livros. Então, muita coisa que hoje a gente lê não foi criada para ser lida. Por exemplo, a gente tem hoje a Ilíada, a gente tem a Odisseia, que são dadas como fundadoras da literatura ocidental, mas tudo que a gente sabe indica que isso foi criado de forma oral. Então isso estava sendo transmitido de forma oral. Então pensa assim, eu estou fazendo essa aula. Então a gente está fazendo essa aula, beleza, tudo certo. Mas essa aula, ela foi feita para ser feita dessa forma. Comigo falando com uma câmera, que em breve provavelmente vai acabar a bateria do celular. Mas foi feito para eu fazer dessa forma. Depois eu posso escrever, mas isso não muda o fato de que ela foi feita de outra forma. Então, essa ideia, essa tecnologia dos livros, é só a gente pensar assim, cara, quando que foi inventada a prensa de Gutenberg? Quando que foi inventada a imprensa? Quando que foi inventado depois os jornais? Quando que foi criada a televisão? Tudo isso que hoje é visto como forma não existia. A maior parte da poesia, a maior parte da literatura como um todo, não foi feita pensando na palavra escrita. Então, quando a gente lê, principalmente quando a gente estuda poesia, é bom a gente ter isso em mente. Por mais que hoje seja muito legal eu pegar o livro, beleza. Eu vou pegar esses poemas que eu pensei neles e eu vou colocar eles por escrito e vou publicar em um livro. Mas, cara, não foi para isso que foi criada a poesia. Não foi assim que foi criada a poesia. Isso não está no berço da poesia, como a gente vê em outras aulas. Então, uma grande parte produzida pela humanidade simplesmente não é acessível a nós porque é oral. Estava sujeita a performance e não temos mais acesso a essa forma. Isso faz a gente pensar também no cancioneiro popular, como a gente estava falando agora há pouco. Então, por que as pessoas pagam para ir no show? Porque a experiência do show é diferente da poesia. De você colocar um foninho de ouvido, outra coisa, outra tecnologia que não existia décadas atrás, é muito diferente essa experiência. Então, a performance, ela conta. Tem músicas que a gente vai gostar muito mais ao vivo. A experiência vai ser diferente. O clima do dia, as pessoas com quem a gente estava, tudo isso vai mudar a relação que a gente tem com a arte. E ao longo desse curso, essa aqui é a primeira aula desse curso, a gente vê vários desses poemas, e mais que isso, a gente vê como que a gente pode degustar cada um desses poemas, como que a gente pode entender esses poemas, não só por um desses pontos de vista, não só por uma dessas novas perspectivas, mas por todas elas unidas. Tudo isso faz parte da nossa experiência com poesia. E o melhor, você vai ver que poesia não é um bicho de sete cabeças, por mais que a princípio a gente pega um poema, principalmente no Claro Enigma, esse nome não é acidental, o Claro Enigma, por mais que
alguém pega esse livro de primeira e a pessoa às vezes não entenda nada do que está aqui nesses versos, a gente vai ver que poesia não é bicho de sete cabeças, mas a gente precisa levar tudo isso em conta. Recapitulando, a gente precisa levar em conta que a poesia exige voltar a ser criança no primeiro momento. A poesia te faz apontar com o dedo. A poesia possui um funcionamento matemático e você vai perceber isso. A poesia possui um efeito no seu cérebro. A gente vai ver, a gente consegue compreender que a ciência é incapaz de monopolizar o domínio da poesia. A gente vai ver também que a poesia dá contorno a sentimentos, a forma da poesia não é neutra. O que você busca uma releitura não está mais lá, isso é ótimo. É muito bom que você consiga experienciar o mesmo poema de diversas formas diferentes. A poesia é sujeita à performance, mas para tudo isso eu preciso te pedir uma coisa: paciência. Sem paciência, sem você tirar da sua cabeça essa lógica do TikTok, essa lógica de você, por exemplo, essa lógica de arte de você ir no museu e querer zerar todas as obras que você vai ver ali, sem você parar por 10 minutos, 15 minutos que seja, ali na frente de uma obra para pensar sobre ela, para tentar entender no que ela tá. Sem você tirar essa lógica da sua cabeça, não adianta. Você não vai entender poesia. E a questão é, tem muita gente até que se propõe a escrever poesia e que ainda tá com a cabeça do TikTok. Então, infelizmente, isso acontece com frequência. E a pessoa depois não entende por que os poemas dela são ruins. Por que os poemas... Ah, eu quero melhorar meu poema. Cara, você não consegue nem ler poesia ainda. Você não consegue nem ser criança para você ler poesia. Então, deixa escrever poesia para um momento posterior. Aos pouquinhos, essas pecinhas vão se encaixando. Então, tudo isso demanda paciência. Sem essa paciência, e esse é um dos grandes aprendizados para a poesia, depois que eu comecei a estudar poesia, minha compreensão sobre tudo melhorou. Minha compreensão de qualquer texto que seja, até mesmo da prosa, minha compreensão em relação a artes visuais também, a forma de encarar um filme. Tudo isso mudou porque a poesia, que não está só nos poemas, ajuda a gente a ter paciência. Ajuda a gente a ter paciência para entender aquelas coisas e para ter essa intuição. Então é isso que a gente queria te mostrar até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Esse material vai ser entregue a vocês, então vocês vão poder consultar isso aqui quantas vezes vocês quiserem, gratuitamente. Vão poder ver todas essas referências, vão poder ver quais são esses livros, vocês podem comprar esses livros também. Tem muitos artigos aqui que foram usados nessa aula que são gratuitos, então depois vocês podem ler com calma. Os poemas também vão poder ler. Muitos desses poemas também estão disponíveis gratuitamente, então vai ser interessante. E é aqui que entra algo interessante. Se você quer continuar esse aprendizado em relação à poesia, se você não quer parar por aqui, entender só essas novas perspectivas de poesia, mas você quer se aprofundar e entender por que a métrica causa esse efeito, como que você pode dominar a métrica, como que você pode compreender melhor um poema com método, com formas, com uma maneira de entender que outras pessoas que vieram antes de você já estudaram e conseguem explicar para você. Então isso pode ajudar você, tanto academicamente, tanto na sua leitura, quanto na sua busca por adquirir bagagem cultural. Hoje em dia o pessoal está falando bastante sobre capital cultural, né? Tanto nessa busca por bagagem cultural, seja para desenvolver paciência também, para entender melhor as coisas. Esse curso com certeza vai te ajudar. E essa é uma novidade. Quem comprou esse curso antes teve acesso a todas as aulas e agora essas aulas estão sendo regravadas. Então, quem comprou continua tendo acesso a essas aulas anteriores, mas é importante entender isso. E todas essas aulas estão sendo regravadas semanalmente. Então, toda quarta-feira, às 8h30 da noite, a gente vai continuar tendo essas aulas até acabarem as 16 aulas. Então, nós vamos enviar aqui esse link no grupo. Então, o pessoal aí vai enviar agora no grupo o link para vocês terem acesso a essa oferta que a gente está fazendo. Então, esse curso, inicialmente, ele era um preço irrisório. E aos poucos, conforme a gente foi melhorando esse curso, a gente foi falando até para ser justo também em relação a quem comprou primeiro, a gente falou, ó, é garantia que você comprando com esse valor, você vai continuar com esse curso, qualquer atualização que a gente fizer, você vai receber também, então pode ficar tranquilo.
Mas é natural que esse valor vá aumentando. Então, especialmente para essa galera que participou dessa aula, eu sei que exige dedicação, também ficar acordado até 10 horas da noite, muitos aqui chegaram do trabalho para assistir. Então, com uma forma de recompensar quem tá aqui assistindo e assistindo até agora, a gente criou uma oferta especial. Então, quem comprar quem quiser aproveitar essa vaga, comprar esse curso, essa formação hoje, vai ganhar não só o acesso a todas essas aulas que estão sendo regravadas ao vivo, mas também aos materiais antigos e também aos aulões que a gente vende separadamente, o formulário 24 perguntas para entender poesia, que é um formulário que a gente usa para compreender poesia e também para fazer uma análise crítica. Também vai receber, esse também é um formulário que é vendido separadamente, a gente vai colocar incluso aqui. O aulão The Wasteland, sobre The Wasteland, a obra de Eliot. O aulão Ser Desconhecido, que a gente fala sobre autores que não costumam ser comentados, por mais que eles tenham um prestígio acadêmico, literário, não costumam ser conhecidos pelo público geral. Esse é outro aulão que a gente fez ao vivo. O pessoal pagou ingresso na época. Hoje a gente também vende separadamente, também vai ter acesso a isso. Ao nosso e-book de análise de poemas. A gente tem um e-book com 14 análises de poemas que são interessantes, também vai junto. Então é uma oferta que a gente está fazendo e que vai durar até a outra sexta. Então até o dia 24 de outubro. Quem quiser participar, vai ser um prazer. Para as outras pessoas que estão assistindo aqui, talvez alguns que estão assistindo já façam parte do curso. Então fica aí essa novidade. Você também vai poder acompanhar ao vivo essas aulas, vai poder participar, vai poder conversar no grupo também, nesse grupo que foi criado. Então vai ser legal estar aqui com vocês para isso, vai ser um prazer ter vocês por aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar aqui com a gente, podem falar com o suporte no caso é a gente mesmo. A Logopeia é composta aqui por mim, eu sou o Kalel, composta pelo João, que estava ajudando aqui tecnicamente, composta também pelo Pedro. Então, vai ser um prazer estar aí com vocês. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado aí para quem ficou até aqui. Obrigado aí pela atenção. Obrigado por participarem também, por terem paciência em relação aos problemas técnicos no começo. Vocês já mostraram também a paciência que se exige para ler poesia, por esperar aqui. Então, muito obrigado mesmo por tudo isso. E a gente se vê aí nas outras aulas.